Queridos, para a nossa meditação aqui, eu queria convidar você a abrir comigo lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 7. Texto para a nossa meditação, 1 Samuel, capítulo 7, dos versos 3 ao verso 12. Durante a semana eu estava orando, pedindo a Deus um texto, e eu pensei no Salmo 126, mas eu falei, eu acredito que como eu não serei o primeiro a pregar na celebração de aniversário, alguém, no caso o pastor Denis, tem um grande risco e um bom risco de pregar o Salmo 126. Então pedi outro texto ao Senhor e ele trouxe o texto de 1 Samuel, capítulo 7, dos versos 3 ao verso 12. E eu quero, se eu puder resumir toda a mensagem, eu quero que você possa sair daqui hoje se lembrando de que uma igreja que deseja experimentar a ajuda de Deus precisa viver debaixo de arrependimento, dependência e confiança no Senhor. Se você se esquecer de tudo que eu falar aqui, se você puder se lembrar, que eu quero que você se lembre disso, que para vocês continuarem firmes, vocês precisam ser uma igreja que deseja experimentar a ajuda do Senhor, vivendo debaixo de arrependimento, dependência e confiança em Deus. Peço que você acompanhe comigo, com os olhos e o coração, a leitura desses versos de 1 Samuel, onde diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai, a Tua palavra foi lida, Deus, e nós cremos que pela simples leitura da Tua palavra, o Teu Santo Espírito já age e transforma, e tem poder para isso, transformar as nossas vidas, transformar as nossas realidades. Então pedimos que uma vez mais, Deus, diante da Tua palavra, o Senhor abra os olhos do nosso coração, da nossa mente, para que não seja aquilo que venha do meu coração, que seja pregado aqui, mas aquilo que o Senhor falou comigo durante essa semana, e que os meus irmãos possam ter essa oportunidade também de serem confrontados e confortados pelo Senhor, para que a Bela Jerusalém continue crescendo para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aniversários são ocasiões muito especiais, não é? São sempre motivos de celebração. Eu me casei há 5 anos e a minha esposa, quando a gente conversava sobre épocas de celebração, só para te dar um contexto, na minha casa a gente nunca foi muito de festas. O que é aniversário? É churrasco. Não tem muita outra opção. É churrasco, sempre foi churrasco. Mas com a minha esposa, sempre ela dizia que no aniversário a minha sogra acordava, fazia caça ao tesouro, levava café na cama, tinha lá o procure o seu presente, essas coisas. E aí a gente agora tem a Esther, a nossa filhota aí de 11 meses, está chegando o aniversário dela. E aí para mim, o que eu quero fazer? Um churrasco, né?
Mas ela já quer festinha, né? Quer o presentinho, não sei o quê. Mas, independente disso, e da sua cultura de celebração, aniversários são maravilhosos, não é? Sempre há oportunidade para nós que já conhecemos ao Senhor de olhar para o ano que tivemos e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos completando mais um ano de vida, não é? E na caminhada, ao completar 39 anos, vocês hoje, eu tenho certeza que tem muito para agradecer ao Senhor. Eu não sei se porventura há alguém aqui que está aqui há 39 anos. Talvez tenha alguém aqui que esteja há 39 anos, outros um pouco menos, ou você talvez esteja chegando esse mês aqui na igreja, não é? Mas independente disso, a gente tem um risco e um perigo que a gente precisa estar atentos. Porque a gente pode olhar para o passado, a gente pode olhar para tudo aquilo que nós vivemos e o que os irmãos têm vivido ao longo desses anos e chegar a uma conclusão perigosa, de dizer, poxa vida, chegamos aqui pelas nossas próprias forças. Esse é um risco que nós corremos, de pensar que chegamos onde estamos, por conta do nosso próprio braço, por conta do nosso próprio empenho, por conta do nosso próprio esforço. E veja, eu não quero desmerecer você que está aqui há anos trabalhando, se empenhando pela obra. Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem visto aquilo que você está fazendo. Mas o meu desejo é que você possa olhar para tudo que o Senhor tem permitido você viver e desfrutar ao longo desses anos e você possa concluir, o Senhor tem me ajudado a servi-lo. O Senhor me trouxe até aqui e a igreja está onde está, não porque eu fiz, mas porque Ele mesmo fez. E nós corremos esse perigo porque quando nós olhamos para Israel, a história do povo de Israel ensina muito a gente nesse sentido. Porque o povo de Israel também viveu um momento semelhante ao momento que vocês estão vivendo. Momento de celebração. Mas por vezes, se você já teve a oportunidade de se debruçar e se deleitar no Antigo Testamento e ver o que Israel fez, por vários momentos Israel concluía o quê? Estamos aqui por causa das nossas próprias forças. E quando nós chegamos aqui, no contexto do primeiro livro de Samuel, e eu quero chegar lá no finalzinho, né, onde Samuel vai dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, mas para você compreender o momento em que Israel se encontrava, aqui no contexto de 1 Samuel capítulo 7, Israel está vivendo um dos momentos bastante oposto ao que vocês estão vivendo hoje. Enquanto vocês estão celebrando, Israel aqui em 1 Samuel 7 estava vivendo uma das épocas mais tristes e espiritualmente decadentes de toda a história. Se você pegar para ler os capítulos anteriores ao capítulo 7, você vai ver um cenário de profunda crise. A gente tem os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, talvez você já ouviu falar sobre esses camaradas, que eram homens perversos. Embora ocupassem funções religiosas, esses homens eles desprezavam a santidade de Deus. E eles usavam o sacerdócio para benefício próprio. E o povo continuava ali oferecendo sacrifícios a Deus, mas o seu coração estava distante. E veja que você pode estar chegando hoje aqui, celebrando 39 anos de igreja. Você pode estar empenhado com todo esse movimento, mas ainda assim o seu coração pode estar longe. Você pode ter trazido aqui seus dízimos e ofertas, as arrecadações incríveis aqui para a cesta básica, mas às vezes seu coração está longe. Porque Israel está vivendo todo esse processo. Porque a religiosidade de Israel permanecia de pé, mas havia pouca verdade e devoção em seus corações. E como consequência dessa decadência, Deus trouxe disciplina sobre Israel. E quando os filisteus atacaram Israel, o povo acreditava que eles poderiam vencer os filisteus pelo simples fato de ter a arca da aliança com eles na batalha. E aí eles acabaram transformando a arca em uma espécie de amuleto religioso. E quantas igrejas hoje em dia você talvez conheça que se apegam em amuletos religiosos? Talvez o banco da igreja seja um amuleto religioso, não é? Mas veja que em vez de Israel confiar no Senhor da arca, eles passaram a confiar apenas no objeto que era a arca. E o resultado foi desastroso. Israel sofre uma grande derrota. Depois você
leia a história completa, mas milhares de soldados israelitas vão morrer, inclusive Hofni e Finéias vão ser mortos. E o pior de tudo, a Arca da Aliança, que o povo tanto estimava, pela primeira vez ela vai ser capturada e vai ser levada pelos filisteus. Foi uma humilhação nacional sem precedentes para Israel. E aos olhos humanos, parece que Deus havia abandonado Israel. E mesmo em meio a todo esse movimento, Deus estava governando. E quando a gente vê no capítulo 5 e 6, a gente vê o Senhor humilhando os deuses dos filisteus, especialmente o deus Dagon, demonstrando que Deus, ele era o único Deus verdadeiro, e agora vai ter uma virada em Israel. Porque sem que Israel movesse um dedo, tivesse uma estratégia interessante ali para poder ter uma virada na história do povo, Deus derrotou todos os seus inimigos e providencia o retorno da Arca da Aliança. E aí o capítulo 7, o texto que nós estamos aqui meditando especificamente, começa dizendo que passou muito tempo, cerca de 20 anos, isso no verso 2, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Veja, durante 20 anos, Israel viveu sob a opressão dos filisteus. Vocês estão comemorando 39 anos. Mais da metade, ou praticamente a metade dos anos aqui da igreja. Imagine metade do tempo da existência dessa igreja, mas sobre domínio e opressão de um povo inimigo. Foi isso, essa realidade que Israel viveu. 20 anos de humilhação, 20 anos de medo, 20 anos colhendo consequências de idolatria e de tantos outros pecados, mas é nesse cenário que a graça de Deus invade a história mais uma vez e o coração do povo começa a ser despertado. Porque depois de 20 anos, Israel finalmente volta os seus olhos para o Senhor. E é nesse momento que Samuel surge como líder, chamando o povo ao arrependimento. Então eu quero ver isso nessa passagem, em 4 movimentos que o texto aponta para nós. Eu quero refletir com você, pensando especificamente na ajuda de Deus, naquilo que vocês têm experimentado há 39 anos, e na certeza de que continuarão experimentando tudo isso debaixo da ajuda de Deus. Primeiro ponto, eu quero ver com você que a ajuda de Deus, ela é experimentada por um povo que se arrepende. Dos versos 3 a 6, diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins, os astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Veja, Samuel aqui, usado por Deus, ele identifica o verdadeiro problema de Israel. O problema não era militar, não era econômico, não era uma tensão, uma briga no conselho, um problema na diaconia, não era uma questão da SAF ali que estava dando um trabalho na igreja, não. Samuel, ele identifica que o problema de Israel era espiritual. O povo havia abandonado o Senhor e havia se entregado à idolatria. Por isso que Samuel, se você conseguiu acompanhar comigo, ele faz 3 exigências ao povo. Primeiro, se é de todo o vosso coração, então um retorno sincero ao Senhor. Deus exigia um arrependimento verdadeiro, e é isso que ele exige de mim e de você. Um arrependimento verdadeiro. Então ele diz: se é de todo o vosso coração. A segunda exigência: retire os ídolos. Tirai dentre vós os deuses estranhos. Não era possível, eu tenho certeza que você sabe disso, que não é possível servir a Deus e servir a outra coisa. Deus não divide o nosso coração. Por isso que aqui havia uma exigência: tire dentre vós os deuses, porque não é possível servir a Deus e a outros ídolos. E a terceira exigência é que o povo deveria ter uma entrega exclusiva ao Senhor. De novo, Deus não divide espaço do nosso coração. Onde Samuel vai dizer: preparai o coração ao Senhor e servi somente a Ele. Queridos, o arrependimento bíblico sempre envolve mudança de direção. Sempre. E ao celebrar 39 anos, a pergunta que você não deve fazer é: quantas coisas nós fizemos? Essa não deve ser a pergunta a ser feita.
Mas talvez a pergunta que você tem que se fazer hoje é: em 39 anos, estou servindo somente ao Senhor? Essa é a pergunta que tem que ecoar no seu coração. Porque nenhuma igreja, queridos, permanece saudável apenas por causa da sua tradição. É uma bênção sermos reformados. É uma bênção sermos presbiterianos. Mas denominações passam. Tradições podem ser que fiquem para trás. Pense onde é que estão as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo hoje. Certamente eram igrejas fortes, certamente eram igrejas relevantes. Onde elas estão hoje? Então a gente precisa ter esse cuidado, queridos, porque nenhuma igreja permanece saudável apenas por conta de tradições. Toda geração precisa se voltar ao Senhor. Seja você, o irmão ou irmã que está aqui há 39 anos, você precisa se voltar ao Senhor. Seja você que está aqui há um mês, 2 semanas, está na classe de membresia da igreja, você precisa se voltar ao Senhor. Mas seguindo o texto, a segunda realidade que eu quero ver com você é que a ajuda de Deus, ela é experimentada por um povo que depende totalmente do Senhor. Veja os versos 7 a 9, quando os filisteus descobrem que Israel estavam reunidos, eles aproveitam a oportunidade para atacar. E Israel vai entrar em pânico, o texto vai trazer isso para nós. E humanamente falando, Israel não tinha a menor condição de derrotar os filisteus. Veja o que diz os versos 7 a 9. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Veja, queridos, pela primeira vez em muito tempo, Israel vai demonstrar aqui dependência. Depois de anos vivendo debaixo de idolatria, de rebeldia contra o Senhor, Israel vai se voltar agora em um ato de dependência. Eles entenderam que a esperança deles não estava no seu exército, até porque eles tinham acabado de passar por uma derrota severa. Não estaria as esperanças de Israel depositadas nas suas estratégias, não estaria depositada nos seus recursos humanos, estaria única e exclusivamente em Deus. E então Samuel oferece um cordeiro em holocausto, faz um sacrifício e intercede pelo povo. E o que a gente aprende com isso, queridos? Que a força do povo de Israel nunca esteve em si mesmo. E isso ecoa para nós hoje. A força da Bela Jerusalém em 39 anos nunca esteve em si mesma. E eu não quero trazer isso como uma notícia ruim, porque glória a Deus que a igreja não depende da gente para continuar. Porque se Deus deixasse a responsabilidade do avanço da igreja nas nossas mãos, nós iríamos fechar as igrejas. Eu tenho tido a oportunidade de estar na Betel desde janeiro de 2024. E nós assumimos lá o trabalho com... Quando dava muita gente, dava 8 pessoas. Eu não sei se você conhece a Betel, já teve algum contato lá com a Betel. Eu tive várias crises, ainda tenho várias crises, sei que o pastor Denis também deve ter. Você tem crise, né, pastor? Que bom, não sou só eu, né? Mas senão eu ia achar que é uma coisa errada. Mas eu, conversando várias vezes com a minha esposa, eu falo assim: meu bem, acho que não sei o que mais a gente pode fazer. Porque eu pensava, eu planejava, eu tinha lá as minhas estratégias. Se você conhece um pouquinho da minha história, eu fiz 2 seminários, eu falava: nossa, eu tenho muito conhecimento, fiz curso de plantação de igreja, estou aqui pensando um monte de coisa. E aí no domingo seguinte, dava 3 pessoas, eu falava: Senhor, tem uma coisa muito errada. E aí toda semana o Senhor me lembrava: Pedro, enquanto você achar que é por você, não vai para frente. E o Senhor veio trabalhando isso no meu coração, e ainda trabalha isso no meu coração, porque glória a Deus, Deus tem trazido pessoas para a nossa igreja. A Betel tem crescido, e isso não é fruto do meu trabalho.
Isso é obra do Senhor. E em 39 anos vocês têm experimentado isso, e que tudo o que tem acontecido aqui é fruto das mãos do Senhor. Mas qual que tem que ser a nossa resposta que o texto traz para nós? Dependência. Porque aqui o texto ecoa para nós uma verdade fundamental para a nossa fé. Que, veja, Israel não precisava apenas de ajuda. Israel não precisava apenas de um escape dos filisteus. Israel precisava de salvação. E o mesmo acontece comigo e com você. Porque o nosso maior problema aqui, queridos, não é falta de recursos, mas é a nossa natureza pecaminosa que nos faz inclinar para a rebeldia e a idolatria e nos afastar do Senhor. Em 39 anos aqui, você que está há mais tempo, talvez já tenha percebido que você não tem poder de transformar corações. Talvez você já conseguiu chegar à conclusão de que a pregação do Evangelho não depende da sua eloquência ou do quão bem você fala, do seu poder de persuasão, de convencimento. E ao mesmo tempo, falo isso com tranquilidade, por estar próximo ao pastor Denis, a igreja não depende de líderes extraordinários. Uma igreja não permanece fiel por décadas, não chega aos seus 39 anos, por causa de líderes extraordinários, com ideias extraordinárias. Mas toda a condução desse processo vem por homens piedosos, tementes ao Senhor, que Deus levanta para conduzir o seu povo. Israel estava começando a experimentar disso. Porque ao olhar para 39 anos de bela Jerusalém, de novo a gente precisa reconhecer que não foi pela capacidade humana, não foi a força dos pastores que passaram por aqui, não foi pelo talento dos líderes, dos ministérios, não foi por isso, mas a graça de Deus sustentando a igreja por 39 anos. Por isso que a ajuda de Deus, ela se manifesta e ela é experimentada por nós quando nós dependemos do Senhor. É interessante que são nos momentos onde eu mais me coloco diante de Deus e falo: Senhor, eu não sei o que fazer, não sei o que vai ser da Betel. O Senhor traz alguma notícia boa, diferente. E não por dó de mim, mas porque Ele está me ensinando constantemente. Não depende de você, não depende da sua liderança, não depende da sua capacidade. Depender do Senhor implica em podermos experimentar abertamente daquilo que Ele tem feito e deseja fazer em você e através de você. Por isso que no verso 10 e 11, a nossa terceira realidade aqui, e penúltima, a ajuda de Deus ela é manifestada pela sua própria intervenção soberana. Porque veja, o texto diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, no verso 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, ou seja, eles foram lá para pegar Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Veja, a ajuda de Deus é manifestada pela sua própria intervenção soberana. Porque aqui é um momento decisivo da narrativa de 1 Samuel 7. Porque os filisteus percebem que Israel está ali vulnerável. Eles sabem que Israel estava reunido aqui em Mispa e enxergam uma oportunidade única. Vamos agora acabar com Israel, é a nossa oportunidade. Isso foi o que os filisteus pensaram. E humanamente falando, tudo favorecia os filisteus, absolutamente tudo. Os filisteus tinham mais experiência em combate, eles tinham armas melhores, eles tinham uma tecnologia melhor do que Israel, tinham mais homens que Israel, e Israel não estava reunido para uma guerra, eles estavam reunidos para confessar os seus pecados diante de Deus, então Israel não estava preparado para lutar. Então foi a oportunidade dos filisteus, imagine essa cena. E enquanto Samuel está ali oferecendo sacrifício, os soldados filisteus avançam. A ameaça é real. No momento do pedido de perdão e confissão de pecados do povo, os filisteus estão invadindo para pegar todo mundo. É caos, é morte, é derrota certa. E o texto vai dizer, Israel fica com medo.
Tem outra possibilidade de reação? Mas é justamente nesse momento que Deus entra em ação. Porque se você prestou atenção no texto, o texto diz: mas trovejou o Senhor. Veja que o texto não diz que houve uma tempestade. O texto enfatiza: foi o Senhor quem trovejou. O mesmo Deus que criou os céus e a terra em Gênesis capítulo 1. Ele utiliza a sua criação para lutar pelo seu povo. Não sei se você consegue perceber a grandeza disso. O mesmo Deus que criou os céus e a terra em Gênesis 1, quando não havia nada. O mesmo Deus que disse: haja luz e houve luz. É o mesmo Deus que usa da sua criação agora para interceder pelo seu povo, lutar pelo seu povo e derrotar os inimigos. A mesma linguagem aqui usada em 1 Samuel, e só um lembrete aqui daquilo que Deus já fez, não é? É a mesma linguagem usada quando Deus abriu o Mar Vermelho. É a mesma linguagem aqui quando Deus fez o sol parar lá em Josué. É a mesma linguagem aqui quando Deus enviou pedras sobre os inimigos de Israel. Qual é o lembrete aqui para o povo e o lembrete para mim e para você hoje? O Senhor continua mostrando que a batalha pertence a Ele, não a você e não a mim. E glória a Deus por isso. Porque o trovão aqui não foi apenas um fenômeno natural. Foi uma manifestação do poder de Deus. Os filisteus ficaram aterrorizados. Eles entraram em confusão. Toda a organização de batalha dos filisteus foi por água abaixo. E aquilo que parecia uma derrota inevitável para Israel se transforma em uma vitória extraordinária. E em que momento que isso acontece? Enquanto Samuel está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Isso não é um detalhe que está aqui por coincidência no texto. O sacrifício simbolizava para Israel a reconciliação com Deus. E antes da vitória viria a expiação dos pecados. Antes da batalha de Israel viria aqui o altar. Antes da libertação viria a restauração do relacionamento de Israel com Deus. De novo, a maior necessidade de Israel não era derrotar os filisteus. Porque Deus poderia ter se reconciliado com o povo aqui e ter permitido que Israel morresse. Mas era melhor que Israel morresse tendo se reconciliado com Deus, do que tendo vencido os filisteus e continuasse debaixo de idolatria. Por isso, queridos, que quando Deus é o centro, as demais coisas da nossa vida encontram o seu devido lugar. Porque Deus que trovejou e trouxe vitória, mas Ele usou o povo. Porque o texto diz que assim que trovejou, agora Israel desceu e terminou ali a sua batalha, conquistando e derrotando os filisteus. O povo precisou agir, e essa é a beleza, uma das grandezas que a gente talvez nunca vai entender. A soberania de Deus de cumprir os seus planos e os seus propósitos, independente daquilo que a gente faça. Mas ao mesmo tempo Ele diz: vai e faça. Ele vai fazer, mesmo que a gente não faça, mas Ele exige de nós obediência. Por isso que em 39 anos, talvez às vezes você olhe e fala: mas eu estou aqui, estou me desgastando por essa igreja, e continue fazendo isso, porque Deus pede isso e requer isso de você. Mas lembre-se que quem está fazendo a obra é o Senhor. Esse é um padrão constante das Escrituras. Deus agindo e mandando o povo fazer, mas é Deus fazendo, Deus trazendo graça, Deus trazendo vitória. E ao longo desses 39 anos, quantas vezes o Senhor lutou pela bela Jerusalém? Talvez existam capítulos da história dessa igreja que muitos aqui dos mais novos não conheçam, que eu não conheça, mas que você enfrentou. Talvez momentos de escassez, talvez momentos aqui de enfermidades, conflitos, racha, homens mal intencionados que podem ter passado por aqui, sendo pastores ou não. E ainda assim, Deus sustentando a sua igreja. Quantas portas Deus abriu que ninguém jamais conseguiria abrir? Ao longo desses anos, você consegue olhar para as situações, para ações de Deus que Ele realizou quando vocês olhavam e falavam assim: Senhor, a gente não tem mais o que fazer. E Deus foi lá e trouxe resposta. Deus foi lá e abriu portas.
Quantas situações foram resolvidas de maneiras que ninguém imaginava nesses 39 anos. Quantas orações foram respondidas. Quantas pessoas que chegaram exatamente no momento em que a igreja estava precisando. Quantas vezes Deus protegeu a Bela Jerusalém de perigos que Bela Jerusalém nem sabe que corria. Talvez muitas dessas histórias nunca tenham sido registradas em atas. Talvez algumas estejam apenas na memória de alguns irmãos mais antigos aqui da igreja. Mas todas elas estão registradas diante do trono da graça de Deus. Porque a história da igreja não é, em primeiro lugar, a história daquilo que os homens fizeram para Deus. Mas é a história daquilo que Deus está fazendo pela sua igreja. E nesses 39 anos eu gostaria muito que você pudesse ter esse olhar de gratidão durante todo esse mês. E de desfrutar daquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. Porque o mesmo Deus que trovejou aqui em Mispa, Ele continua reinando. O mesmo Deus que derrotou os filisteus é o Deus que ajudou a IP Bela Jerusalém até aqui. E continuará conduzindo essa igreja até o dia que Jesus Cristo voltar. E por fim, para nós terminarmos aqui, no verso 12, o clímax desse texto, a ajuda de Deus ela deve ser lembrada e celebrada, e é isso que vocês estão fazendo aqui. O verso 12 diz: então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Após o arrependimento de Israel, após as orações do povo e a oração de Samuel intercedendo pelo povo, após o sacrifício, após a intervenção divina derrotando os filisteus, Samuel faz algo curioso. Ele pega uma pedra e coloca diante do povo. E eu normalmente fico imaginando muito as cenas bíblicas. Eu imagino a gente lá, a gente Israel lá, Deus acabou de derrotar os filisteus, a gente teve que terminar o serviço, estamos cansados, acabamos de se reconciliar com Deus, eu para celebrar queria fazer um churrasco, a minha esposa queria fazer um caça ao tesouro, e a gente está lá esperando então o que a gente vai decidir, e aí chega o nosso líder com uma pedra. Eu acho que eu ia ficar olhando e falar assim, acho que a guerra não fez muito bem para Samuel. Porque ele chegou com uma pedra. Mas para quem estava atento, o povo de Israel sabia que uma pedra tinha um significado. Porque não era novidade usar pedras como memoriais daquilo que o Senhor havia feito no meio do povo. Porque Deus sabe como a gente é. E Samuel sabe como o povo era. Porque nós somos muito rápidos em se esquecer daquilo que o Senhor tem feito. A gente lembra facilmente das dificuldades. Se nós sentássemos em uma mesa para conversar dos 39 anos de Bela Jerusalém, muito provavelmente nós teremos uma tendência de trazer ali ênfase aos momentos de dificuldade, aos momentos difíceis, às lutas, aos enfrentamentos e às batalhas. Dificilmente, sendo uma tendência natural nossa, ao redor de uma mesa, nos lembraremos daquilo que o Senhor fez em tempo de bonança e de alegria, porque isso é natural de nossas vidas. E Samuel sabendo disso, e Deus sabendo disso, traz uma pedra, porque aquela pedra serviria como uma lembrança permanente da fidelidade do Senhor. Sempre que alguém passasse por aquele lugar, eles poderiam se perguntar, por que essa pedra está aqui? A resposta que eles sempre ouviriam é, porque Deus nos ajudou. Veja, o memorial não apontava para homens. Por mais que homens devem ser honrados por aquilo que eles fizeram ao longo da história da igreja. Mas esse memorial aqui, veja, é algo que Samuel não quis apontar para os homens, para que todo Israel se lembrasse, foi Deus que nos ajudou, o Senhor que nos trouxe até aqui. Samuel não constrói um monumento para si, Samuel não colocou seu nome naquela pedra, Samuel não colocou ali a estratégia utilizada pelo povo, não exaltou os soldados, não destacou a coragem do povo. O memorial estava ali apontando para o Senhor, e a pedra anunciava uma única verdade: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel compreendeu algo, queridos, que eu quero que você compreenda hoje.
Toda vitória tem sua origem no Senhor. Se são 39 anos de Bela Jerusalém, esses 39 anos têm origem na graça, no cuidado e na condução do Senhor, em ser bondoso, zeloso, gracioso e misericordioso, todos os dias durante esses 39 anos, para que você pudesse estar aqui hoje. Percebe que quando Samuel diz que até aqui nos ajudou o Senhor, ele não está olhando para um momento específico, ele está olhando para toda uma caminhada, para os anos de sofrimento, para os anos de espera, para os anos aguardando a restauração. Ele está olhando para trás e enxergando a mão invisível de Deus conduzindo cada capítulo de Israel. E muitas vezes vai ser assim comigo e com você. Talvez você que está chegando aqui hoje, você fala assim, poxa, 39 anos é algo muito legal, mas eu conheço igrejas que tem 150 anos, conheço igrejas que tem 300 anos. Talvez você ainda vai ter um pouco de dificuldade de poder olhar para trás e ver o que o Senhor está fazendo aqui, porque você está chegando. Mas daqui a um tempo, certamente você vai olhar no retrovisor e falar assim, poxa vida, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Porque às vezes na hora da luta a gente não entende, na hora da dor a gente não consegue enxergar. Na hora das crises, os questionamentos vão surgir no nosso coração. Mas depois que eles passam, a gente percebe que Deus estava o tempo todo trabalhando. Foi assim com Israel e continua sendo assim comigo e com você. E é exatamente isso que vocês estão fazendo durante esse mês. Porque de certa forma esse mês para vocês, Bela Jerusalém, também é um Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. A gente não tem uma pedra aqui diante de nós. Mas a gente tem uma história, a gente tem pessoas, a gente tem aqui vidas marcadas pela fidelidade de Deus. Porque ao olharmos para trás, você pode lembrar de irmãos que passaram por aqui, que talvez não estão mais entre nós. Dos membros que oraram, que contribuíram, que construíram, que evangelizaram, que discipularam. Mas não foi a estrutura, não foi capacidade, foi Deus. Deus que sustentou essa igreja. Deus que sustenta essa igreja. E Deus que continuará sustentando essa igreja. Foi Deus. Deus quem sustenta e preserva a palavra nesse púlpito. Deus que sustenta e preserva homens piedosos para a condução dessa igreja. Deus que sustenta e preserva mulheres envolvidas na caminhada umas com as outras em todo o serviço e disposição de caminhada dessa igreja. É Deus que sustenta e preserva as crianças da instituição aqui da igreja que podem caminhar semanalmente ouvindo acerca do Evangelho, podem ter as suas vidas transformadas. É Deus quem está sustentando, é Deus quem está agindo, é Deus quem está respondendo. E tudo isso usando você. Isso é uma bênção, queridos. Foi Deus que te trouxe até aqui. Por isso o memorial e esses 39 anos, muito cuidado para que não seja apenas um momento de nostalgia para você. Porque Samuel não levantou aquela pedra para que Israel vivesse preso no passado. O memorial tinha outro propósito: olhar para o passado, estar atento no presente e fortalecer a confiança para o futuro. Porque a pedra dizia: o Deus que nos ajudou ontem continua sendo o Deus que está conosco hoje e continuará conosco amanhã. E essa é uma lição para vocês, porque nós não podemos apenas celebrar aquilo que Deus já fez. Nós devemos celebrar aquilo que Deus já fez, mas nós precisamos continuar celebrando a fidelidade de Deus, nos ensinando sobre o hoje e o que Ele continuará fazendo na sua vida e na vida dessa igreja. Você crê que Ele continuará fazendo? Porque a mesma mão que sustentou a Bela Jerusalém no seu início há 39 anos atrás, é essa mesma mão que continua governando hoje e continuará governando pelos próximos 39 anos, a não ser que Jesus volte antes. Mas os desafios vão mudar, e eles constantemente mudam. As gerações irão mudar.
Talvez você vê coisas hoje na igreja que você chega a arrepiar. Fala, nossa, na minha época, bateria na igreja, misericórdia, procura até a madeira para bater na madeira. As gerações mudam, as circunstâncias mudam, mas o evangelho permanece o mesmo, intocável, imutável, porque a mão do Senhor continua agindo, e somente por meio dela, porque Deus não muda. Mas eu quero terminar lembrando de um Ebenezer, que é maior e mais importante do que aquela pedra levantada por Samuel. Porque existe um memorial que proclama para sempre a fidelidade do povo. Não é uma pedra colocada entre Mispa e Sem, como diz o texto, mas uma cruz levantada no Calvário. Porque se Samuel podia olhar para uma pedra e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, será que nós não podemos olhar para a cruz de Cristo e dizer com ainda mais convicção, até aqui nos ajudou o Senhor? Porque na cruz, Deus nos deu a maior prova, queridos, de sua fidelidade. E na cruz nós encontramos a garantia de que aquele que nos trouxe até aqui, nos conduzirá seguramente até o fim. Porque Israel foi salvo dos filisteus, e glória a Deus por isso. Mas nós somos salvos do pecado, da condenação eterna. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo. Porque Jesus é o verdadeiro sacrifício que Samuel lá estava apenas simbolizando. Jesus é o verdadeiro sacrifício. Na cruz, Jesus enfrenta o maior inimigo do seu povo, que não eram os filisteus. Era você e eu. Então, se Samuel pôde erguer uma pedra e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, que em 39 anos de Bela Jerusalém você possa olhar para a cruz de Cristo, aqui muito bem simbolizada, para te lembrar do que Jesus fez por você, e você possa olhar para toda essa história que tem transformado a sua vida, que tem te dado acesso ao Pai, e você diga, até aqui me ajudou o Senhor, porque Jesus morreu naquela cruz, derramou sangue precioso por você, por causa da miséria do seu e do meu pecado, e hoje nós somos então de rebeldes e inimigos, nós somos trazidos para perto e somos chamados de filhos. Por isso algumas aplicações para você poder refletir e praticar, e assim eu termino. Primeiro, não substitua o verdadeiro arrependimento pelas tradições, porque uma igreja antiga não é necessariamente uma igreja fiel, e talvez vocês tenham percebido isso, não com a Bela, mas com outras igrejas aqui ao nosso redor. A fidelidade, ela deve ser renovada diariamente. Você tem feito isso? Você tem buscado ao Senhor diariamente? Porque se nós não fizermos isso, queridos, nós corremos grande risco de nos apegarmos demais à tradição e nos esquecermos do Deus da nossa tradição. Então renove a sua fidelidade ao Senhor todos os dias. Eu tenho o costume de dizer lá na Betel, que eu sempre que acordo, eu prego o evangelho para mim. Por quê? Porque eu preciso me lembrar, porque eu acordei, para quem eu estou vivendo. E que tudo aquilo que eu posso fazer no dia de hoje, não é por mim, mas é pelo Senhor. Então eu sempre digo lá para os irmãos, e aqui se você quiser perguntar para eles, o Laerte e a Pamela estão aqui, eles vão poder confirmar para você. Eu sempre digo, Pedro, você é um miserável pecador, merecedor do inferno, mas o Senhor te resgatou, então vive esse dia para Ele. Ele morreu naquela cruz por você, então eu posso hoje viver o meu dia para Ele. Isso muda as pequenas coisas do meu dia, até as coisas grandiosas do meu dia. A gente precisa renovar constantemente o nosso coração no Senhor. Do mesmo jeito que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida a cada manhã. Se lembre a cada manhã de onde Deus te tirou, para onde Ele está te conduzindo. São 39 anos de história, queridos, isso é muita coisa. Talvez você tenha mais do que 39 anos de conversão, o que é uma bênção. Mas nunca substitua o arrependimento por tradição. Cuidado. Segunda coisa, identifique os ídolos do seu coração. Talvez prestígio, conforto, crescimento numérico. Uau, nós estamos caminhando para ter aqui 500 membros. Cuidado. Crescimento é uma bênção, o Senhor traz. É fruto natural do evangelismo e da ação de Deus. Mas não se enraize. E cuidado para que números não sejam um ídolo do seu coração. Segurança financeira, ou até mesmo a tradição.
Coisas boas da nossa vida podem ocupar o lugar de Deus. Então cuidado com os ídolos do seu coração. Se há porventura algum ídolo, família, filhos, trabalho, dinheiro, igreja, coloque-os aos pés da cruz. Porque Deus não divide espaço no coração. Lembra lá no início do texto? Israel teve que tirar todos os deuses para que eles pudessem ser reconciliados com o Senhor. E por fim, caminhe para o futuro, confiando no mesmo Deus. O Deus que sustenta essa igreja há 39 anos. É o mesmo Deus que trovejou contra os filisteus. E é o mesmo Deus que continuará sustentando vocês até aquele dia quando nós estivermos com o nosso Deus para todo sempre. Por isso que hoje celebramos 39 anos de Bela. Mas esse culto não deve ser apenas uma celebração da nossa história, mas é uma celebração da fidelidade de Deus. Que vocês possam estar enraizados nisso, olhando para trás, vendo que Deus foi fiel, olhando para o hoje, sabendo que vocês continuam dependendo dele, mas olhando para o futuro, descansando na promessa que até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós podemos continuar e pela graça de Cristo continuará ajudando vocês até o dia em que nós estivermos com a grande igreja do Senhor reunida no céu para toda a eternidade. Amém? Queria orar com você e por você e depois passar a palavra para o pastor Denis. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo nosso irmão, profeta Samuel, que erguido pelo Senhor, conduziu o teu povo em todo o processo de restauração e arrependimento do teu povo. Pai, assim como o Senhor fez com o teu povo, que o Senhor faça conosco hoje. Possamos continuar caminhando, crescendo como homens e mulheres segundo o teu coração, Deus. Caminhando para continuar sendo uma igreja saudável, uma igreja intencional, como bem sabemos que a Bela tem sido. E que assim a tua poderosa e forte mão continue guiando o pastor Denis, o conselho e cada um dos homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças dessa igreja a viver a tua missão e poder experimentar dia após dia aquilo que o Senhor tem feito em cada um deles, mas aquilo que o Senhor deseja fazer através da vida de cada um deles. Possamos viver a tua missão, Deus, intencionalmente e todos os dias para o Senhor, até quando estivermos juntos no céu, celebrando, louvando ao teu nome para todo sempre. Isso é o que nós te pedimos e louvamos e celebramos por esses 39 anos de Bela Jerusalém e tudo isso no nome de Jesus. Amém.